Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contando mais uma vez com seu comentário, seu like. Seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. E, gente, as nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O principal trabalho do Foco do Brasil é a publicação de conteúdo jornalístico das ações do presidente da República, de seu governo, do nosso Brasil e do mundo, sempre procurando prezar com o compromisso com a verdade, produzindo conteúdo próprio e também publicações de conteúdos autorizados e colaborativos. E assim o Foco do Brasil cresceu naturalmente, nunca recebeu nenhum recurso financeiro de políticos, empresários ou quem quer que seja. Vamos agora às notícias desta edição. No dia em que começou oficialmente a campanha eleitoral, vimos que o candidato à reeleição Jair Bolsonaro escolheu a cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, para dar início ao corpo a corpo com o eleitorado. Bolsonaro chegou à cidade por volta das 10 horas e parou para falar com apoiadores no Aeroclube. Aos apoiadores, ele falou sobre a atuação do seu governo no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e disse não ter errado na condução das ações. Bolsonaro citou ainda a alta dos combustíveis como um desafio que enfrentou este ano. Fizemos a nossa parte em 2020 e 2021 e entramos em 2022. Agora imagine o quanto é difícil lutarmos contra o lobby dos combustíveis no Brasil. Juiz de Fora é a cidade onde Bolsonaro sofreu um atentado à faca durante a campanha eleitoral, em setembro de 2018. Naquele ano, Adélio Bispo esfaqueou o então candidato. Bispo foi preso no mesmo dia. A investigação da Polícia Federal sobre o episódio, realizada em 2 inquéritos, concluiu que ele agiu sozinho no crime. Bolsonaro estava acompanhado agora da primeira-dama Michele Bolsonaro, também do seu candidato a vice-presidente na chapa, General Braga Neto, e ainda do candidato do seu partido ao governo de Minas Gerais. Juiz de Fora, que fica na zona da Mata Mineira, a sudeste da capital Belo Horizonte, cidade com população estimada em 577 mil habitantes. E ao sair do Aeroclube, muita gente prestigiou o Bolsonaro e ele conversou rapidamente com a imprensa antes de cumprimentar as pessoas que o aguardavam do lado de fora. Aos jornalistas, ele falou sobre a motociata no Rio de Janeiro. E segundo Bolsonaro, o passeio vai ser uma comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Ele também disse que toda a concentração, inclusive das forças militares em desfile no 7 de setembro, será feita em Brasília. Chegou até a ser cogitado, um evento no Rio de Janeiro, mas a concentração oficialmente será em Brasília. Depois de falar com a imprensa, Bolsonaro se dirigiu à cidade onde participou, então, de uma motociata com apoiadores. E, assim, ele também conversou com apoiadores, porque a partir de agora está liberado. Como Bolsonaro em Juiz de Fora, Minas Gerais, também Lula, Ciro Gomes e outros candidatos iniciaram a marcha da campanha eleitoral 2022. Agora, no fim de agosto, teremos o início da veiculação de propaganda eleitoral no rádio e na televisão neste primeiro turno. Começa dia 26 de agosto e termina dia 29 de setembro a propaganda no rádio e na televisão. Durante o lançamento da campanha do presidente Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, a primeira-dama Michele Bolsonaro e o candidato a vice-presidente Walter Braga Neto tiveram a oportunidade de falar após o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Michele arrepiou, se dirigindo ao público durante 4 minutos e 40 segundos, enquanto o general falou por 1 minuto e 8 segundos. E ambos relembraram o atentado sofrido pelo candidato, então, em 2018, Jair Bolsonaro. Antes de entregar o microfone a Michele, Bolsonaro classificou a esposa como a pessoa mais importante da cerimônia. Geralmente, as pessoas mais importantes é que falam por último. A pessoa mais importante deste momento não é o presidente da República, não é o candidato, é a senhora Michele Bolsonaro, disse o candidato à reeleição ao Palácio do Planalto. Certamente deve ter lembrado Bolsonaro dos muitos conselhos
que recebeu da primeira-dama do Brasil atualmente, Michele Bolsonaro, ao longo desses últimos anos. Michele, em sua fala, agradeceu aos mineiros que foram ao lançamento da campanha à reeleição de Bolsonaro e disse a eles que o evento se tratava de uma campanha simbólica onde o povo vai ser liberto da mentira e do engano. Com a ajuda do povo e de Deus, o Brasil vai sair vitorioso. Pedimos a Deus que haja proteção, amor, paz, sabedoria e libertação para os que estão enganados, disse a esposa do candidato. Ao citar o atentado sofrido por Bolsonaro em 2018, que no discurso Michele citou como aí sendo um grande milagre, a primeira-dama referiu-se a um milagre de Deus. Naquele ano, Adélio Bispo esfaqueou Bolsonaro na barriga, na mesma cidade, não é? Sem a força de vocês, não estaríamos de pé. Essa campanha é um milagre de Deus, disse ela. Começou quando Deus fez um milagre na vida do meu marido. Aqueles que pregam amor e a pacificação atentaram contra a vida dele, mas Deus é maior e a justiça do Senhor será feita, disse Michele. Já o candidato a vice-presidente, General Braga Neto, que é natural de Minas Gerais, disse que Bolsonaro o escolheu para o posto porque os valores são os mesmos. Começar a campanha aqui, para nós, é um marco. É onde eu nasci, onde o presidente renasceu, é a segunda terra dele. Nós estamos juntos porque os nossos valores, meu e do presidente, são os mesmos. Pátria, família, religião e liberdade é o que é mais importante para nós. Esses valores serão mantidos, disse Braga Neto. Braga Neto justificou o discurso mais curto e disse que o papel do vice-presidente da República é ficar quieto e não atrapalhar. Foi justamente por opiniões distintas que até meados de 2021, Bolsonaro e o atual vice-presidente Hamilton Mourão tiveram diversos desentendimentos pelas diversas manifestações de Mourão. Já Braga Neto disse: não vou falar muito porque vocês não vieram aqui para me ouvir, mas para ouvir o presidente. Eu sou o vice. O vice não tem muito o que falar, ele tem que ficar quieto e não atrapalhar. Obrigado a vocês por tudo, pelo apoio e contamos com vocês, disse Braga Neto. Será que agradou aí o candidato a vice ao fazer essas declarações? Ciro Gomes e Lula, por sua vez, ambos fizeram caminhadas, os outros dois principais candidatos, além de Bolsonaro, nesta campanha eleitoral. Simone Tebet também teve alguns encontros com apoiadores. De toda forma, a marcha das eleições a partir de agora no ar. A posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE. Prestigiado, gente. O ministro Alexandre de Moraes, que ficou tão conhecido nos últimos anos, não é? E por conta disso muitos acreditam em polêmicas no seu mandato frente ao Tribunal Superior Eleitoral, mas parece que se depender dele, pelo menos neste momento, e da própria posse, Alexandre de Moraes pode surpreender e talvez faça um período aí com muita tranquilidade, não é? Durante essa caminhada eleitoral. Como foi a noite da sua posse, principalmente porque posse tendo todos os ingredientes das eleições deste ano, plenário da Corte reunindo no mesmo ambiente os principais concorrentes ao Palácio do Planalto nas eleições de 2 de outubro. Os 3 candidatos mais bem colocados, não é? O atual presidente Jair Bolsonaro, o petista Lula, o pedetista Ciro Gomes. No evento em Brasília, além deles, mais 2 rivais, os ex-presidentes Michel Temer e Dilma Rousseff. Dilma que sofreu impeachment em 2016, tem fúria contra Michel Temer. O primeiro encontro de Dilma com Temer desde que ela sofreu impeachment e ele assumiu a presidência da República. Nos últimos 6 anos, os dois nunca se falaram a não ser em discussões públicas por meio da imprensa, nas quais Dilma rebateu falas de Temer sobre ela e vice-versa. Até Bolsonaro, gente, está mais tranquilo e satisfeito com a abertura do TSE às solicitações das Forças Armadas com relação à segurança, não é, da votação e da apuração dos votos. Bolsonaro que recebeu de Moraes em mãos o convite para a posse e retribuiu o gesto com uma camisa do Corinthians. E agora é para esperar não é, a performance do ministro Alexandre de Moraes frente ao TSE. Para o bem do Brasil, é bom que tudo corra dentro da normalidade, com transparência, com tranquilidade. Aliás, é bom para todos. Atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann,
afirmou que a campanha de Lula vai evitar misturar a política com a religião. A deputada federal paranaense declarou que o petista não deve incluir cultos em seu itinerário, com os eleitores durante a campanha. Não cogitamos, no momento, fazer política dentro dos templos, afirmou Gleisi Hoffmann, uma das cabeças na coordenação da campanha do petista. A presidente do PT levou o tema para as redes sociais em uma série de publicações. Gleisi rebateu o que chamou de fake news sobre uma suposta acusação de que Lula poderia perseguir igrejas se eleito. Em sua fala, Gleisi fez menção genérica a um parlamentar bolsonarista, sem citar nomes. Na semana, o deputado Marco Feliciano, PL de São Paulo, teve uma declaração, inclusive reproduzida pela Rádio CBN, em que afirma temer por perseguição religiosa em caso de vitória da esquerda nas eleições. Se precisar, vamos fazer uma fala específica, mas a gente não pode deixar a perspectiva de que isso é uma disputa política, disse a petista. Bem, se Gleisi nega, e diz que não haverá perseguição em um eventual governo petista, veja só o que aconteceu em evento onde Lula estava presente. Se a presidente do PT nega, o fato em evento petista mostra que, de repente, não é bem assim. Lula esteve em um evento da Universidade de São Paulo. O evento foi organizado pela Associação de Docentes, Servidores e Alunos da Universidade, em um movimento organizado por 2 professoras. Durante o evento, uma das organizadoras fez uma citação polêmica contra as igrejas. Parte das cidades sem Estado, diz ela. E o que significa isso? Sem Estado, o que significa isso? Significa periferias violentas, periferias dominadas pelo crime organizado, periferias dominadas pela milícia que tem na produção de moradia um grande negócio, periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia, disse a professora no evento petista. Ao chamar as igrejas de verdadeira máfia, a professora colocou lenha na fogueira. Ela desconsiderou, por exemplo, totalmente o papel das igrejas nas comunidades. E padres e pastores que conhecem aí o trabalho realizado pelas igrejas sabem muito bem do que estou falando, da importância do trabalho missionário, ético, moral, dos princípios, Olha, na verdade é um pensamento retrógrado, lamentável e triste. Seria até de menor importância se não fosse de uma professora, se ela não representasse o pensamento de grande parte dessa pseudo-elite que se auto-intitula intelectual, Geralmente, esses intelectuais ligados à esquerda. Olha, é uma afirmação que distorce a realidade. Quanto mais presença de igrejas na comunidade, católica ou evangélica, mais serviços sociais, valores éticos e morais, caráter mudado de pessoas que caíram de fato no crime. Agora, relacionar periferia, pessoas humildes, religião, igreja, com problema é uma blasfêmia, uma bobagem. Tem problema? Tem exploradores religiosos que exploram, que a gente só chama por conveniência de religiosos, mas são criminosos. Tem, mas é uma minoria diante do muito que a comunidade cristã de fé já construiu e faz todos os dias. Talvez o problema sejam os princípios éticos e morais difundidos na igreja, que entram em choque com os valores defendidos por muitos por aí, inclusive muitos dos que estão dentro até de universidades, do mundo acadêmico. É lamentável. Cerca de 325 mil taxistas foram cadastrados pelas prefeituras para receber o benefício emergencial Bem Taxista. Deste total, 290 mil não possuem pendências, o que os coloca como habilitados para receber essa compensação concedida até dezembro agora, com o objetivo de amenizar os efeitos
do preço de combustíveis e derivados para esses profissionais. Os números ainda não fechados foram apresentados pelo ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira. No caso dos transportadores autônomos, o governo trabalha tendo como referência a base de dados da Agência Nacional de Transporte Terrestre, segundo a qual há, no país, pouco mais de 848.300 caminhoneiros. Temos 7,4 bilhões de reais disponibilizados para os dois benefícios. Nossa intenção é a de usar todos esses recursos, disse o ministro. Ele lembrou que, caso não sejam usados no prazo de 90 dias, os recursos voltam para o Tesouro. O valor mensal máximo dos dois benefícios é de R$1.000. O ministro lembrou que esse valor pode ser reduzido caso a demanda seja maior do que a projetada, de forma a ultrapassar o limite orçamentário de 7,4 bi. O valor teto é R$1.000, mas pode reduzir caso haja um boom de taxistas inscritos, por exemplo, disse Oliveira. Ele acrescentou que, pelo mesmo motivo, é possível também a redução do número de parcelas previstas. O ministro comentou que houve casos de prefeituras que não enviaram o cadastro de taxistas por questões ideológicas, gente. Pode isso? Atenção, taxistas, atentos aí na sua cidade. Diz ele, o ministro, né? Não foi uma coisa alarmante, mas aconteceu, ponderou o ministro, sem detalhar quais teriam sido essas prefeituras. O auxílio emergencial voltado a taxistas, começando a ser pago nesta quarta-feira, dia 16, em 6 parcelas de R$1.000. Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência, virou no bicho, trocou farpas com jornalistas Vera Magalhães e Flávio Costa durante a entrevista concedida por ele ao programa Roda Viva da TV Cultura. E a repercussão foi grande, não é? Na ocasião, Ciro se demonstrou insatisfeito ao ser interrompido pela comunicadora. Ambos trocaram acusações, hostilidade, e o atrito teve início quando o jornalista Flávio Costa questionou o pedetista sobre suas intenções de promover um pacto nacional e um plebiscito caso seja eleito. Você fala em plebiscito após 6 meses. Isso não é tensionar ainda mais essa relação com o Congresso, que é dominado por Arthur Lira, hoje, Ciro Nogueira, chamando esses de raposas do Centrão, interpelou Costa. Ciro Gomes, então, iniciou uma longa resposta. E a jornalista Vera Magalhães tentou interromper por 2 vezes, sendo ignorada e mesmo repreendida pelo presidenciável. Por fim, a comunicadora se mostrou mais severa. Candidato, eu preciso lhe interromper porque senão vira discurso e é uma entrevista. O senhor já falou tudo isso, assinalou ela. O pedetista, por sua vez, alegou estar repetindo o que já havia falado, pois Flávio Costa teria demonstrado que não tinha ouvido. Mas ele, Flávio Costa, fez de conta que não ouviu. Isso não é discurso, não. É resposta objetiva para uma pessoa que não ouviu o que falei para o outro. Para que essa hostilidade toda, questionou então a jornalista Vera Magalhães, não é? Reverteu a acusação e disse que o pedetista é quem havia praticado hostilidade para com ela. Na verdade, Ciro perguntou para que toda essa hostilidade? E Vera disse que quem foi hostil foi Ciro Gomes. O senhor foi hostil comigo, tentei lhe interromper umas 2 vezes. É impossível não interrompê-lo, candidato, porque a gente só tem 2 horas, infelizmente, pontuou Vera Magalhães. E após o intervalo comercial, os ânimos estavam mais serenos e Ciro reforçou ter afeto por todos os comunicadores presentes, depois de ter aí incendiado o Roda Viva, que mais uma vez teve uma audiência pífia na apresentação. Certamente, muitos embates ainda teremos nesta caminhada eleitoral. Crise na Globo. A Globo cortou 10 funcionários da cobertura da Copa do Mundo no Catar. Agora a emissora vai enviar 70 profissionais para o país em vez dos 80 que estavam previstos em abril e dos 100 indicados inicialmente. De acordo com notícias da TV, a redução é para diminuir os gastos com o evento que ocorre entre 20 de novembro e 19 de dezembro. Quem lidera a equipe é o narrador Galvão Bueno. Junto com ele estarão 40 funcionários da Globo Rio, não é? 22 de São Paulo, 3 de Belo Horizonte e 1 de Recife. Embora Brasília tenha equipes focadas no esporte e seja a capital do país, a cidade não terá nenhum representante na cobertura da emissora. A partir de outubro, a Globo enfrentará, inclusive, o processo de renovação da concessão pública de transmissão, que promete dar o que falar. A produção, o emprego e a utilização do parque industrial tiveram resultados positivos para a indústria brasileira em julho, na comparação com o mês anterior.
Os dados são da sondagem industrial, pesquisa elaborada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. O índice de evolução da produção registrou 51,8 pontos em julho de 2022, resultado acima da linha divisória dos 50 pontos, o que representa aumento da produção em relação ao mês anterior. O índice de evolução do número de empregados foi 51,2 pontos em julho. O dado mostra alta do emprego industrial pelo terceiro mês consecutivo e aumento do ritmo de crescimento do emprego em relação a junho. Já a utilização da capacidade instalada registrou o maior valor para 2022 até o momento e supera o percentual médio dos meses de julho desde o início da série histórica em 2011. A sondagem industrial teve aí 1.857 empresas ouvidas entre 1º e 9 de agosto de 2022, segundo a CNI. É mais um resultado muito bom para o Brasil e dentro daquela perspectiva de que o ano de 2022 será uma grata surpresa na área industrial, geração de empregos, na área econômica do nosso país. E ainda mais que daqui por diante teremos os efeitos da redução do IPI, que é algo positivo que aconteceu para o setor industrial e que vai impactar positivamente, certamente, este segundo semestre da indústria nacional. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês, não esqueça. O principal trabalho do Foco do Brasil é a publicação de conteúdo jornalístico das ações do presidente da República, de seu governo, do nosso Brasil e do mundo, sempre procurando prezar com o compromisso com a verdade, produzindo conteúdo próprio e também publicações de conteúdos autorizados e colaborativos. O Foco do Brasil cresceu naturalmente, não recebe, nunca recebeu nenhum recurso financeiro de políticos, empresários ou quem quer que seja. Agradecimento especial hoje a Raquel Lagares e Ovídio Lauri, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção. Não perca a primeira edição após o almoço todos os dias com Leonardo Miller. E que Deus abençoe a você e a sua família.